Bom, então a aula de hoje, tá, vai ser a parte teórica relacionada ao ensaio de imprimação. A imprimação é esse serviço que é realizado após a base estar compactada e finalizada. Então, como vocês estão vendo, aqui eu tenho exatamente o serviço acontecendo, né? Tenho a camada que foi compactada, o que vocês estão vendo é um caminhão espargidor de ligante, dando esse banho, tá? De asfalto diluído, normalmente, mas pode ser uma emulsão asfáltica também, sobre esta camada compactada. Então, a imprimação, né, de certo modo, ela vai impermeabilizar essa superfície, ela vai permitir a ligação com o revestimento asfáltico, ela vai melhorar a coesão da camada, e tem uma série de propriedades importantes aí a serem cumpridas, né, através, então, desse banho de ligante. Vocês vão ver que, vez ou outra, eu vou falar de camada, mas não é uma camada, que é uma película muito delgada, tá? Que a gente vai colocar ali em cima da camada de base. Que normalmente, né, que vocês vão ver a partir da aula, viram na aula passada, que são adaptações, e vão ver também, a gente não tem ensaio de imprimação, a gente não tem nenhum procedimento estabelecido para determinar a melhor taxa de ligante, para determinar qual o melhor ligante, se eu tiver um produto novo lançado no mercado, qual o procedimento experimental que eu vou seguir para validar esse ligante. Então, a gente vai estar conversando na aula de hoje sobre essa etapa, tá, que faz parte, então, da pavimentação, e que, entretanto, o que a gente tem é uma especificação de serviço. Eu pedi para que vocês assistissem um vídeo, mas esse vídeo da imprimação, ele está relacionado aos solos finos. Então, eu diria que o que foi feito em termos de normativa são adaptações, que vocês vão ver na aula de hoje, tá? Adaptações para casos específicos, né? Vale destacar que esse ensaio de imprimação que vocês assistiram, o vídeo que eu recomendei, ele está relacionado aos solos finos, ou seja, solos que vão passar cerca de 95% na peneira número 10, cuja abertura é de 2 milímetros. E o que acontece para solos mais graúdos, por exemplo? Como avaliar a eficiência de uma imprimação betuminosa quando eu tenho uma mistura solo-brita, onde eu tenho grãos graúdos e tenho grãos miúdos, tá? Então, a gente vai ver que, ao longo de alguns anos, a gente fez algumas adaptações e toda a nossa inspiração veio dos ensaios de imprimação que foram propostos pela metodologia MCT. Bom, então eu queria chamar a atenção, primeiramente, para a imprimação no nosso estado, tá? Aqui tem uma frase dita pelo Rabelo em 2006, que aí eu vou ler literalmente para vocês, onde ele comenta que é fato comum a indicações de soluções de revestimentos com reduzidas espessuras, isso para o caso do estado do Ceará, e com pouco ou nenhuma função estrutural, o que leva as camadas de base a absorverem quase que integralmente todos os esforços oriundos do tráfego. A quase total transferência de esforços para a base exige que esta camada tenha uma forte ligação com a capa de rolamento, cujo atributo é fornecido pela imprimação. Então, o Rabelo faz essa afirmação, essa discussão acerca do serviço de imprimação, chamando a atenção que, para o caso do estado do Ceará, é muito comum para as nossas rodovias estaduais, mais uma vez, o uso de revestimentos mais delgados, que é esse caso aqui, representado pela figurinha que está do lado direito. Normalmente, o tratamento superficial por penetração, simples e duplo, eu diria para vocês que cerca de 64%, 61 a 64%, esse número eu preciso só confirmar, que ele mudou um pouquinho, são constituídas de revestimentos delgados. E aí, essa camada de imprimação, ela vai ter toda uma importância fundamental. O que acontece, de fato? Quando a gente tem um revestimento delgado, tá? Os esforços, eles são absorvidos pelas camadas granulares,
como eu tenho um revestimento delgado ali, ele praticamente não tem função estrutural. Então, a imprimação, ela vai ter uma importância diferente, tá? Um papel totalmente diferente, ao invés de uma solução quando eu tenho revestimentos mais espessos, onde muitas vezes a imprimação pode até não existir em determinados casos, tá? Então, seria bom chamar atenção para isso, né, da importância dessa fina película sobre a camada granular quando a gente trabalha com revestimentos delgados. Tem um outro papel muito importante para chamar a atenção, né, da importância da imprimação, é o custo. Como vocês sabem, a parte do ligante, eu diria que é a parte mais cara, eu diria, do nosso pavimento, é onde a gente tem o produto industrializado, que é o ligante asfáltico, seja asfalto diluído, emulsão asfáltica ou cimento asfalto de petróleo. Então, o que a gente verificou? Fazendo estudos em alguns projetos das rodovias do estado do Ceará, a gente observou que cerca de 7,7% dos custos do pavimento vem da imprimação. E aí, mais uma vez, vem da imprimação, e muitas vezes a gente pode estar no campo usando uma taxa inadequada de ligante, ou uma taxa a mais, que pode comprometer essa camada, e na verdade, comprometendo essa camada, esse defeito às vezes aparece lá em cima, e você pode achar que o defeito é do revestimento, mas na verdade ele foi produzido ainda na imprimação. E se eu tiver uma taxa inferior, a imprimação, ela não vai fazer o papel que ela deveria fazer, tá? Então, a imprimação, ela é pouco estudada, ela pode ser desnecessária quando eu tenho, mais uma vez, né, uma camada asfáltica, eu tenho uma base asfáltica, por exemplo, eu posso não necessitar dessa minha imprimação. Qualquer correção que eu faça na imprimação, ela é onerosa, por quê? Porque ela está colocada embaixo do revestimento asfáltico. Então, eu tenho, em tese, que arrancar o revestimento asfáltico para poder corrigir uma falha da imprimação. Isso não acontece, normalmente as pessoas acabam tentando corrigir lá em cima. Essa imprimação, ela vai depender do tipo de solo, por isso que a gente colocou heterogeneidade dos solos, tá? Então, se eu tenho uma camada cimentada, eu vou ter um tipo de aplicação de ligante específico. Se eu vou ter uma camada mais aberta, vocês vão ver que o ligante pode penetrar mais. Se eu tenho uma camada mais fechada, do tipo argilosa, esse ligante pode penetrar menos. E certos defeitos também estariam associados com o tipo de base que eu estou aplicando. Os controles são deficientes, normalmente que vocês vão ver simplesmente um controle de taxa no campo, quando a imprimação é aplicada, o que a gente tem em termos de especificação de serviço, é praticamente um controle dessa taxa de ligante para saber se ela atendeu a taxa identificada aí no projeto. Sem ensaios prévios, como eu comentei com vocês, alguns produtos que são utilizados para imprimação são nocivos ao meio ambiente, tá? Ela pode retardar a deterioração do pavimento, se for bem aplicada, e exige cuidado para poder receber essa imprimação. E vocês vão poder ver isso no laboratório. Tem algumas atividades dos ensaios que, se a gente não fizer dentro do laboratório, vocês vão ver que pode comprometer, por exemplo, essa ligação, essa impermeabilização da camada. Bom, então, eu já vou entrar direto no produto principal. O produto principal da imprimação são os asfaltos diluídos de petróleo, chamados ADPs ou cutbacks, tá? Os asfaltos diluídos, eles são produzidos, então, pela diluição de capes em solvente. Então, quando eu misturo cap com determinado solvente, eu obtenho um asfalto diluído. E a cura, ela vai acontecer quando esse solvente evapora. Então, o que vocês estão vendo aqui na figurinha, nada mais é do que a cura, por exemplo, de um asfalto diluído, tá? Então, mais uma vez, eu diluo cap em solvente, esse solvente, para eu fazer essa diluição, eu posso usar o querosene, a gasolina, óleos vegetais, por exemplo. E aí, o que acontece? No momento que a imprimação entra em contato com a camada, o produto, o ligante asfáltico, ele entra em contato com a camada granular, começa a acontecer a chamada evaporação do solvente. Esse solvente evapora para o meio ambiente,
tá? E aí, o que sobra, na verdade, é o CAP, que é o que vocês estão vendo, né, nessa última figurinha aqui do lado direito. Então, há uma reação química, tá? Então, o ligante evapora, mais uma vez. Esse ligante, mais uma vez, quando ele evapora para o meio ambiente, ele pode gerar questões ambientais, como a gente vai ver aqui, tá? Isso vem sendo discutido há muito tempo na literatura. Bom, os asfaltos diluídos de petróleo, então, nós temos diversos produtos, tá? Diversas classificações, embora vocês vão ver que aqui já está colocado em vermelhinho, o produto convencional que a gente utiliza é o CM30. O que é o CM30? É um asfalto diluído de cura média, ou seja, essa evaporação do solvente, ela vai acontecer num tempo aí considerado médio. O diluente que eu utilizo é o querosene. O asfalto diluído de cura média, ele é dividido em CM30, CM70, CM250, 800 e 3000. Esse número 70, 250, 800, 3000 está associado à viscosidade do ligante, tá? Eu tenho também o asfalto diluído de cura rápida, que é o CR. O diluente é a gasolina, a nafta. Então, esse ligante ele vai evaporar mais rapidamente, tá? E eu tenho o CL, o asfalto diluído de cura lenta, tá? Cujo diluente é o óleo leve. É muito importante a gente verificar essa velocidade com que o ligante é evaporado. Por quê? Porque para a gente colocar o revestimento, obrigatoriamente a gente precisa garantir que a cura ocorreu. Então, eu não posso jogar um revestimento numa base, por exemplo, que ainda não foi curada. Por isso que é preciso tempo entre a aplicação da imprimação e o revestimento asfáltico. Muitas vezes o que a gente vê na prática, tá? Até pela correria de entregar o trecho, é imprimar imediatamente jogar o revestimento. Isso é um crime, mais uma vez, não pode acontecer, porque esse solvente, ele precisa evaporar para poder fazer o papel, e o que sobrar ali é o CAP, tá? Então, é muito importante, vocês vão ver que, inclusive, por exemplo, o caso do CM30, tá? A especificação, ela vai pedir que você espere 24 horas para poder construir o revestimento asfáltico. E aí, enfim, daí a necessidade da gente ter uma fiscalização bem eficiente para que esse tipo de inadequação não ocorra, tá? Bom, então o tipo 30, como eu disse para vocês, é o tipo mais recomendado por uma questão muito simples, é o único que é fabricado no Brasil. Antigamente, né, nos anos 50, anos 60, a gente tinha a fabricação do CM70, então existia uma produção diferente do CM30 e do CM70, que o que vai mudar, mais uma vez, é o percentual do diluente, em função da necessidade de ter materiais, produtos diferentes para bases diferentes. Por uma questão comercial e de facilidade, começou a identificar-se que o CM30 tinha um potencial melhor, tinha uma resposta melhor, uma eficiência melhor no campo, e ele passou a ser o único produto industrializado. Então, o CM30, o que isso significa, né? O asfalto diluído de cura média, do tipo 30, ele tem 52% de asfalto e tem 48% de querosene. Tá? Então, vejam que a parte de querosene, ela é uma parte considerável, tá? Considerável, eu diria até em termos de custo, né? Esse querosene é um querosene especial, e mais uma vez, o querosene, ele é um produto nobre. O que vem acontecendo ao longo do tempo, tá? É uma tentativa do mercado, né, das universidades, substituir esse querosene por produtos, eu diria, mais amigáveis. Então, vocês vão ver que isso é uma corrida que se iniciou no mundo e no Brasil também, ao longo dos anos. Então, lá vai, como eu comentei com vocês, ó, essa mistura do ADP libera compostos orgânicos voláteis, né, que são capazes de contaminar o solo e as reservas de água devido ao escoamento. Então, aqui vai ter uma figurinha, por exemplo, do efeito da chuva sobre uma imprimação ainda não totalmente curada. Então, digamos que você imprimou hoje a sua base, final do dia, choveu de noite. O
que vai acontecer? Como ainda tem querosene ali dentro, porque, mais uma vez, a gente precisa, em média, 24 horas para poder ter essa cura completa do querosene. Claro que, mais uma vez, essas 24 horas vai depender do tipo de solo. Se eu tenho uma mistura mais aberta, o querosene evapora mais rapidamente. Se eu tenho uma base mais fechada, eu vou demorar mais, vou demorar, né, talvez as 24 horas. Então, o que acontece? Choveu, antes do asfalto diluído estar curado, ele vai carrear aquele querosene e vai poluir, por exemplo, né, alguns mananciais. Então, em países desenvolvidos, tá, eu diria tem alguns países europeus, alguns estados americanos, que é proibido o uso do asfalto diluído. E isso eu diria que é um fenômeno que aconteceu por volta do ano 2000, eu diria. Se a gente está em 2020, então, há 20 anos atrás, isso já estava acontecendo lá atrás nos países desenvolvidos. No Brasil, o que é que a gente vê? A gente vê uma primeira iniciativa em 2014, tá? Uma tentativa já de especificar as emulsões asfálticas para imprimação. Ou seja, tentar substituir o asfalto diluído por produtos mais amigáveis. A emulsão asfáltica, como vocês sabem, nada mais é do que a mistura do CAP, água e o emulsificante. Ainda tem a questão da evaporação do emulsificante também, eu diria que pode ter algumas questões também não totalmente amigáveis com relação ao uso das emulsões asfálticas. Mas o fato, gente, de uma forma assim hoje bem real, a gente está em 2020, eu diria que os asfaltos diluídos de cura média ainda representam o nosso principal produto que é utilizado na imprimação. Tá? Os asfaltos, as emulsões asfálticas para imprimação, elas entraram no mercado há pouco tempo. Eu estou falando da norma, né, da especificação, na verdade, que já chama a atenção para as emulsões asfálticas para imprimação, criada em 2014, mas eu diria que, de fato, né, nesses últimos 5 anos é que a gente vê uma corrida pela fabricação de produtos mais amigáveis. Alguns ainda em testes, alguns sendo fabricados pelas empresas, mas ainda não apresentando, eu diria, um comportamento tão bom quanto os asfaltos diluídos. Eu estou falando do ponto bom dos asfaltos diluídos em termos de desempenho do produto, não em termos ambientais, que a gente já viu aqui, que do ponto de vista ambiental, os asfaltos diluídos trazem, né, problemas aí para o meio ambiente. Bom, então por que usar emulsão no lugar do asfalto diluído? Porque ela reduz a emissão de voláteis, diminui, né, e assim contribuindo para a diminuição da poluição do ar e do efeito estufa, não há perda de produtos mais nobres, como eu disse, a emulsão asfáltica eu tenho água com CAP, o emulsificante, que é um dos produtos nobres, não é o caso do querosene, que é, né, mais uma vez, um produto extremamente nobre. A emulsão ela é mais segura devido ao baixo risco de incêndio, né, tem um ponto de fulgor, né, praticamente bem baixo. Ela pode ser aplicada em temperaturas ambientes, vocês vão ver que o asfalto diluído a gente precisa pré-aquecer em temperaturas baixas, mas para melhorar, eu diria, o desempenho do produto, a gente pré-aquece o asfalto diluído e contribui com a política de saúde, meio ambiente e segurança do trabalhador, chamada SNS, né? Bom, então, a imprimação, a gente já falou, então, que consiste na aplicação de uma camada de material bituminoso sobre uma superfície não asfáltica antes da execução de qualquer revestimento. As finalidades: aumentar a coesão da superfície pela penetração do material asfáltico, impermeabilizar essa camada de base e promover condições de aderência entre a base e o revestimento. Observe que, quando eu finalizei a minha camada de base, eu imprimei, essa imprimação ela vai funcionar como cola, tá? Ela é a cola para a gente poder fazer essa ligação entre base e revestimento. Se essa cola não for bem feita, a camada desliza, tá? Desliza ou arranca, né? E principalmente, mais uma vez, no caso dos revestimentos delgados, onde eu tenho baixas espessuras. Fatores que influenciam na imprimação. Como é que eu digo que a imprimação cumpriu com o seu papel? Eu tenho que observar o tipo de ligante e a taxa de ligante. Então, uma determinada base, ela vai ter uma resposta com a emulsão asfáltica, imprimante, ela vai ter uma determinada resposta se eu utilizar um asfalto diluído de cura média, por exemplo.
Então, vai depender do tipo de ligante, vai depender da taxa de ligante. Se eu tiver uma taxa mais baixa, pode ser que eu não consiga fazer o papel da imprimação, que vocês viram, né? Promover coesão, aderência, impermeabilizar. Vai depender da energia de compactação. Então, normalmente, a camada de base, a gente, tá? No geral, a gente faz os ensaios na energia intermediária ou modificada, né? Que é onde a gente vai aplicar, então, o nosso serviço de imprimação. Depende do tipo de solo, se ele é arenoso ou argiloso, e depende da umidade do solo no momento da imprimação, tá? Depende, então, vocês vão ver que tem algumas coisas importantes quando a gente aplica, o fato quando a gente aplica a imprimação, o fato da gente ter uma irrigação prévia da camada de base para poder melhorar a recepção desse produto, a temperatura que eu estou aplicando, se eu aqueço o asfalto diluído numa temperatura mais baixa ou mais alta, isso vai mudar a viscosidade do produto e também o desempenho. O tempo de cura, mais uma vez, né, há uma tendência dos materiais mais fechados, do tipo argilosos, por exemplo, demorarem mais, tá, para ver a cura do solvente ou do emulsificante, enfim, ou a cura do determinado produto que você está testando. Então, a gente tem aí, o que a gente tem em termos de imprimação, né, para quem vai construir base? A gente tem a especificação DENIT 144/2014. O que essa especificação, ela recomenda? A especificação mais nova que a gente tem, então, como vocês estão vendo aqui, ela recomenda tanto o semi-30 quanto as emulsões asfálticas imprimantes, tá? Ela informa que a taxa de imprimação para os ADPs varia de 0,8 a 1,6, das emulsões asfálticas de 0,9 a 1,7. Ela indica que seja feito um umedecimento da camada antes, tá? Aqui tem um resumo do procedimento, eu diria experimental, do procedimento, eu diria, né, construtivo. Então, antes você varre a camada de base, você passa uma vassoura mecânica, varre essa camada, o pessoal costuma dizer arrepiar a base para poder receber esse produto asfáltico. Depois você faz uma irrigação prévia. Essa irrigação ela tem que ser controlada. Hoje a gente sabe que essa taxa ela deve variar de 0,5 litros por metro quadrado a 1 litro por metro quadrado. Como é que a gente sabe disso? Porque a gente testou já dentro do laboratório vários tipos de taxas de irrigação prévia. Então, se a gente molhar demais a camada, por exemplo, a gente pode ter um fenômeno, né, da exudação, que é um defeito, eu diria, oriundo da minha imprimação. E depois eu tenho a aplicação, então, do meu ligante, tá? Bom, mais uma vez, o ADP deve ser, no caso do uso do semi-30, né, ele deve ser aquecido numa temperatura, né, de tal modo que a viscosidade seja adequada, e aí cada produto vai ter a sua faixa de viscosidade para que você possa aplicar, né, aquele determinado material com segurança e também dentro de uma faixa, né, aceitável aí de viscosidade. E deve-se aguardar a cura por 24 horas, como eu comentei com vocês. O que a gente vem observando no campo é que, às vezes, esse umedecimento não é feito, ou quando é feito, não é feito com a taxa controlada, ou é feito com a taxa para mais, né, uma taxa que favorece o aparecimento de alguns defeitos, ou então, muitas vezes, a cura ela não acontece. Como a norma ela dá uma variação de taxa, então, muitas vezes, as pessoas usam taxas comuns. Aqui no estado do Ceará, por exemplo, a gente tem uma taxa muito comum, que é 1,2 litros por metro quadrado, muito comum de ocorrer, eu diria, nesses serviços. E, mais uma vez, essas taxas, pode ser que, dependendo do material, eu precise de uma taxa maior para a imprimação cumprir com o seu papel, ou, muitas vezes, eu posso até utilizar uma taxa menor, economizar no preço do meu ligante e ter um desempenho tão bom quanto uma taxa tradicionalmente utilizada, como o caso da 1,2 litros por metro quadrado. Então, a ideia da gente fazer ensaio, gente, é a gente simplesmente ir para o campo já com a definição certa. Eu já posso chegar no meu campo sabendo qual é a melhor taxa que eu vou aplicar. Ou para mais, ou para menos, né? Ou quem sabe, eu sempre digo, né, essa é uma especificação de serviço, pode ser que seja desenvolvida uma emulsão asfáltica imprimante, onde você tem que utilizar uma taxa muito maior do que a que está recomendada aqui na especificação de serviço.
Principalmente por quê? Porque essas emulsões, essa norma, essa especificação de serviço, aliás, ela só faz alusão a essa variação de taxa. Ela não estabelece que tipo de emulsão asfáltica é essa. E a gente pode ter diversos produtos aí sendo lançados no mercado e pode ser que eu precise de taxas maiores. E a gente só consegue definir isso se eu for para o laboratório testar algumas coisas. Professora, você está me escutando? Estou escutando, Thiago. Pronto, eu não entendi muito bem a função exata do umedecimento antes de aplicação da Tá. imprimação. O umedecimento, que é o que a gente chama de irrigação prévia, a gente tem verificado, as pesquisas mostram que quando você pré-umedece, né, como eu digo, se você joga uma taxa bem pequenininha, terminou a compactação, a base está pronta, você umedece, pré-umedece, você verifica que você tem um desempenho melhor da imprimação, tem uma penetração maior, tem uma coesão maior, tem uma aderência maior, tá? Então, eu diria para você que isso foi fruto de observações, eu diria, de campo. Você verificar que quando acontece esse pré-umedecimento da camada, numa taxa muito pequenininha, mais uma vez, aquele que a gente colocou, essa taxa hoje, a gente já sabe que ela varia aí de 0,5 a 1 litro por metro quadrado. Simplesmente é uma ação de campo para melhorar a recepção, eu diria, do material que vai imprimir a tua camada. Tá certo? Professor, obrigado. Bom, por que eu verifico isso, Tiago? Porque eu tenho algumas medições que eu vou fazendo no campo e vou fazendo, mais uma vez, ao longo de pesquisas que foram desenvolvidas em laboratório. Normalmente, vocês vão ver, tá, que a penetração, ela é uma dos parâmetros, eu diria, mais verificados para comprovar a eficiência da imprimação betuminosa. Então, o que a gente quer? Quando eu imprimo, essa camada que é o banho de ligante, tá? Esse banho de ligante, ele vai impregnar essa base granular. Se essa película for muito fininha, o que vai acontecer? Eu não vou ter adesão, não vou ter coesão, e se ela tiver uma espessura muito acentuada, pode ser que com a passagem do tráfego haja arrancamento dessa superfície. Então, ao longo dos anos, mais uma vez, vocês vão ver isso começando lá na metodologia MCT, tá? Se verificou que essa penetração, ela é importante para definir a qualidade dessa imprimação. Então, vocês vão ver na literatura algo variando de 4 a 13 milímetros, tá? Então, quando é que uma penetração ela é adequada? Quando eu tenho essa penetração dessa ordem, de 4 a 13 milímetros. E tem diversos, tá? Autores, principalmente, eu diria, tem alguns internacionais, brasileiros, eu diria que, né, principalmente o pessoal que trabalhou com metodologia MCT, tá? E tem os estudos aqui da UFC, a gente trabalha, na verdade, com imprimação desde 2005, a gente já tem uma boa experiência nessa parte de imprimação betuminosa. Mas a gente viu também que não é só a penetração ela vai permitir a análise desse parâmetro. Então, por exemplo, foi através da penetração que a gente percebeu, quando eu molhava demais, o meu ligante penetrava menos ou penetrava mais. E aí a gente foi balizando os estudos de laboratório para poder direcionar os trabalhos de campo. Tá certo, Tiago? Bom, então o que vocês estão vendo aqui? Tá? Vocês estão vendo exatamente aqui a varnição da camada, a aplicação do ligante, e aqui um detalhamentozinho, tá? Que esse ligante, ele tem que penetrar, né? Tem um aluno meu que ele usa muito o termo agarrar. Ele tem que agarrar a professora na camada de base. Assim, é exatamente isso. O ligante tem que agarrar para poder funcionar adequadamente. Mas não pode agarrar nem pouquinho demais e nem muito. E se agarrar demais, também vai comprometer o nosso serviço, tá? Então, mais uma vez, está aqui aquele P, que é a penetração, variando aí de 4 a 13 milímetros. Eu vou focar um pouquinho nos ensaios de penetração, tá? Que são os ensaios que vocês vão realizar em laboratório, mas vocês vão ver que a gente, ao longo dos anos, tem pensado em outras coisas. Isso, mais uma vez, é um procedimento que foi criado aqui dentro da UFC.
A gente, quando não consegue explicar determinadas coisas, mais uma vez, então a gente passou algum tempo desenvolvendo protocolos de ensaios para poder validar novos produtos, até porque a gente desenvolveu dentro do laboratório novos produtos para imprimação betuminosa. Então, a gente tinha um asfalto diluído, mas desde 2005 que a gente testa a substituição do querosene por alguns produtos vegetais, já na tentativa, tá, de estudar produtos ambientalmente mais corretos. Então, apesar das emulsões terem sido lançadas em 2014, eu diria, né, no Brasil, a gente vem estudando isso há bastante tempo, né, mais uma vez, sempre nessa tentativa de ter produtos ambientalmente mais corretos. Aqui a execução, já expliquei para vocês, né, então, a varrição, a imprimação, o pré-umedecimento da camada. E aqui seria a adaptação que a gente fez dentro do laboratório para analisar o parâmetro da penetração. Como eu comentei com vocês, esse é só um parâmetro para poder avaliar a eficiência da imprimação betuminosa. Tá? Então, o que é... e também em outros estados, solos mais... A gente tem a possibilidade de fazer esses ensaios também nos cilindros menores, né, da metodologia MCT, mas a gente adaptou para cilindros maiores, para poder avaliar base. Então, a gente pré-umedece essa camada e, mais uma vez, foram vários ensaios para a gente chegar a essa conclusão, né, que eu estou resumindo aqui hoje em alguns segundos, de 0,5 a 1 litro por metro quadrado. Então, a gente pré-umedece, hoje o protocolo, mais uma vez, está dentro dessa taxa que eu falei para vocês, então a gente pré-umedece e depois a gente aplica o ligante asfáltico com a seringa também. Aqui eu tenho uma foto de uma tampa de refrigerante, esses ensaios são muito simples, muito baratos, gente, qualquer laboratório de campo pode fazer, porque você precisa de um compactador, de um cilindro macho, de seringa, então você não vai gastar aí, talvez, R$ 500 para fazer os ensaios como esse, e você já sai com a sua taxa definida. Então, aqui a gente tinha, né, várias tampinhas que... cada tampinha dessas de refrigerante, na época, isso é foto original do trabalho do meu aluno, ainda de 2006, a gente testava as taxas de 1 litro, de 1,2, de 1,4, né, e assim, porque na hora que a gente jogava, por exemplo, o ligante na seringa, a gente só usa uma vez essa seringa, tá, o ligante, mais uma vez, contaminava a seringa, a gente não conseguia ler mais nada, e aí a gente resolveu padronizar com essas taxinhas, né, diferentes. Cada recipientezinho tinha uma taxa diferente. E aqui vocês estão vendo, então, a gente já aplicando o ligante nesse ressalto. Aí o que eu faço? Eu deixo esses meus corpos de prova curarem, tá, por 24 horas ou mais, a depender, mais uma vez, daquilo que eu estou testando, é como eu digo para vocês. Se eu for testar um asfalto diluído, tá, eu tenho um tempo de cura. Se eu estiver testando ou criando um outro produto dentro do laboratório, eu vou ter que analisar qual é o tempo de cura. A gente trabalhou com alguns óleos e a gente percebeu que o tempo de cura para os óleos eram bem maiores. E aqui o que vocês estão vendo? Após finalizada a cura, esse corpo de prova ele é partido e a gente mede essa imprimação em 5 pontos diferentes aqui do meu corpo de prova. E tiro a média. E verifico se está dentro daquele padrão de 4 a 13 milímetros, tá? Então, isso é o que vocês iriam fazer dentro do laboratório, tá? Que é um ensaio de penetração, já para sair com essa determinada taxa pré-definida. Aqui tem algumas falhas associadas à interface, tá? Se você usou uma taxa errada, por exemplo, se eu coloquei ligante a mais, um defeito muito comum, a exudação, que está relacionada à taxa excessiva de ligante, tá? A exudação é um defeito que pode comprometer a segurança do veículo, né? Enfim, é um defeito difícil de ser corrigido. Normalmente o que o povo faz é jogar uma camadinha de areia fina para poder absorver esse ligante. E mais uma vez, gente, se o meu trecho exudou, significa que eu usei ligante a mais, ou seja, eu gastei dinheiro inadequadamente, tá? Eu tenho a falha de bico, que é um defeito, eu diria, que aparece, tá, proveniente de bicos entupidos do meu caminhão espargidor.
Tá? Então, às vezes, o que acontece? Esses bicos você tem que testar antes de aplicar o asfalto diluído, a emulsão asfáltica. É bom você fazer um teste com a barra, ela tem que ter uma altura correta, ela nem pode estar muito alta, nem pode estar muito baixa, e eu tenho que verificar se esses bicos estão ok. Porque se o bico não tiver ok, tiver entupido, o que vai acontecer? Eu vou ter essas estrias aqui na minha camada de base, imprimada, né? O que vai mostrar que algumas partes não recebeu o ligante. Bom, eu tenho outro que é a questão da falta de aderência, então, com o meu revestimento asfáltico, por isso que o produto ele é muito importante, tá? O tipo de produto que vai permitir, se eu tenho uma base cimentada, por exemplo, já não é um asfalto diluído que eu tenho que utilizar, é uma emulsão asfáltica, então pode ser que não haja essa conexão, e aí eu tenho um deslizamento, então, do meu revestimento. A desagregação do revestimento, também provocado por essa falta de aderência correta, por a imprimação não ter cumprido o papel da aderência que ela deveria cumprir. Aqui tem uma árvore de decisão, a gente traduziu isso de um trabalho de 2004, mas muito interessante essa árvore de decisão, que ela vai explicar quando é que você aplica a imprimação, quando é que você não aplica. Vocês podem seguir, por exemplo, aqui, a base granular será exposta ao tempo por mais de 7 dias antes de ser pavimentada? Sim. Aí você pergunta, as condições de tempo são adequadas? A cura total da imprimação antes de pavimentar? Não, se não for, eu tenho que replanejar ou omitir a imprimação. Se sim, aí vem outra pergunta, há fortes possibilidades de arrasto da imprimação não curada pela chuva para áreas alagadas? Sim, se sim, reprogramar o serviço, tá? Para outro dia. Se não, há preocupação com os compostos voláteis orgânicos? Se sim, imprimar com produtos alternativos. Se não, aí imprimar com asfalto diluído, tá? É bem interessante, essa árvorezinha, ela vai explicar exatamente, vocês vão seguindo o caminho e vão verificando quando é que eu imprimo, quando é que eu não imprimo, quando é que eu espero a cura, quando é que eu não... Serviço de imprimação em tempos de chuva, não dá para... não rola, tá? Porque, mais uma vez, a chuva vem e carreia esse nosso material, nosso ligante asfáltico, que é um material nobre, tá? Do pavimento. Aqui... A gente está ainda focando só na penetração, mas vocês vão ver que a gente também faz outros ensaios, né? A gente desenvolveu protocolos para outros ensaios. Então, vamos ver, por exemplo, esse ensaio bem simples que a gente acabou de mostrar para vocês, tá? Barato, tá? A gente pode, por exemplo, testar para poder avaliar novos produtos. O que vocês estão vendo aqui, por exemplo, eu estou vendo a penetração. A gente faz em diversas umidades, tá? Aqui são as umidades de compactação, umidade ótima menos 4, ótima menos 2, ótima mais 2 e ótima mais 4. Então, a gente acompanha também essa penetração com relação à umidade de compactação. Embora, muitas vezes, quando a gente tem um programa experimental muito grande, a gente restringe aqui a umidade ótima menos 2 e a ótima, que são as duas mais prováveis de acontecerem, principalmente aqui no estado do Ceará, como a gente tem um clima quente, a gente tem uma tendência de trabalhar na umidade ótima menos 2. Então, vocês vão ver que, a depender da quantidade de dados de um determinado trabalho, a gente fixa, às vezes, essa umidade, tá? A gente fez isso até recentemente. A gente estava testando 7 fluidos de imprimação diferentes, que uma empresa está tentando produzir para poder lançar no mercado, e como o procedimento experimental era muito extenso, a gente acabou restringindo aí a umidade ótima menos 2, porque, mais uma vez, era mais característica aqui do estado do Ceará. O que vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo um produto, tá, que eu estou chamando aqui de CAP LCC aquecido a 90 graus. Então, esse foi um produto que a gente produziu dentro do laboratório. Ao invés de ter o querosene, a gente usou um líquido na casca da castanha de caju. Isso foi oriundo de uma tese, de uma dissertação de mestrado, né, de 2006, onde o objetivo principal já era introduzir materiais, resíduos, materiais vegetais, né, para tentar ajudar aí nessa questão da concepção de novos produtos para imprimação.
Então, a gente acabou descobrindo aqui, tá, que essa mistura tinha que ser aquecida a 90 graus, por causa do líquido da casca da castanha de caju, que é um resíduo, então, da produção da castanha. A gente tem, então, a gente sempre testa, quando a gente tem um novo produto, a gente testa com relação ao produto convencional, que o caso é o CM30. Então, vocês vão ver aqui duas situações diferentes que a gente fez em laboratório também. A gente aqueceu o CM30 a 30 graus e aqueceu a 50 graus. Então, vamos focar aqui, por exemplo, na umidade ótima -2. O que está acontecendo? A penetração, como eu comentei com vocês, ela tem que estar de 4 a 13, tá? Então, você observa, por exemplo, que o CAP-LCC, na umidade ótima -2, ele está ok. Já na ótima, ele já não está ok. A gente já vê que a penetração depende da umidade da camada. Mais uma vez, né? Mais uma vez, se a camada fosse... a camada de base foi compactada na umidade ótima, que é o correto, né? Mas é como eu disse para vocês, no estado do Ceará tem uma tendência da gente trabalhar na umidade ótima -2, a gente vê que esse produto, ele pode não ter o desempenho satisfatório. Já o CM30, você vê aqui, tá? O CM30 aquecido a 30 graus, ele apresenta um comportamento tanto na ótima -2 quanto na ótima acima dos 4 milímetros, e o CM30 aquecido a 50 graus também apresenta aí um comportamento adequado. Eu pergunto a vocês, do ponto de vista convencional, o que é melhor? Trabalhar com o CM30 aquecido a 30 graus ou trabalhar com o CM30 aquecido a 50 graus? 30 graus, não, professora? 30 graus, porque eu vou gastar menos energia. Isso. Então, o que você observa por aí? Muitas vezes eu não tenho necessidade de aquecer o CM30 a uma temperatura mais elevada, né? Um ensaio como esse, ele já pode, por exemplo, indicar, inclusive, uma economia do uso de energia, tá? Do ponto de vista ambiental, eu diria que, obrigatoriamente, né, olhando para um gráfico desses, essa mistura CAP-LCC, ela só daria certo se a minha base, tá, estiver compactada na ótima -2, que é o permitido pelo DENIT. A ótima -4 aqui já não é permitido, né, essa variação ela já não é permitida em termos de controle de caminhada de gás. Bom, vamos analisar um pouquinho da taxa também, tá? Então, esses ensaios bem simples, mais uma vez, a tecnologia ela é muito simples. Ela me permitiu, por exemplo, economizar aí com temperatura, ou, por exemplo, avaliar um produto vegetal. Vamos ver a questão da taxa, por exemplo? Aqui a gente trabalhou 3 taxas diferentes. Isso aqui provavelmente na umidade ótima -12. Então, usei a taxa de 0,8 litros por metro quadrado, 1 litro por metro quadrado e 1,2 litros por metro quadrado. Eu pergunto a vocês, o CM30 aquecido a 30 graus, para a gente, é o produto mais interessante, não é isso? E com relação à taxa, que taxa eu deveria utilizar? 0,8, 1 ou 1,2? Se for considerar o 4 ali, o 0,8 já atende, né, professora? 8 já atende, é uma taxa. Pronto, é uma taxa mais econômica, e veja o seguinte, que 1,2 é a taxa tradicional. Então, eu pergunto para vocês, um ensaio simples como esse, barato, né, mais uma vez, como eu disse para vocês, é só um cilindro e um soquete, eu já permito, por exemplo, fugir daquela taxa de 1,2 litros por metro quadrado, que é a taxa recomendada pelo nosso DR daqui, pela nossa SOP, né, pelo nosso DR. Quando eu analiso, por exemplo, o CAP-LCC, eu já vejo o seguinte, que eu tenho a necessidade de usar uma taxa maior para que esse produto cumpra com o papel da penetração. Então, essas coisas são importantes para vocês verificarem. É um ensaio simples, vocês vão para o campo, né? Vão para o laboratório fazer um ensaio só por penetração, mas você já consegue sair do laboratório com a melhor taxa, com o melhor tipo de temperatura que você pode aplicar, para que cumpra pelo menos com o papel da penetração. Eu estou falando pelo menos com a penetração, porque vocês vão ver que a penetração é a propriedade que todo mundo considera. Vocês vão ver que a gente tem outras propostas aqui para poder avaliar outras propriedades, inclusive para a gente poder testar melhor os ligantes novos que estão surgindo. Então, aqui tem uma continha também feita do trabalho do Nobre, o simples fato de você mudar a taxa de 1 litro para 1,2 litros por metro quadrado, tá?
permite aqui, deixa eu ver, aplicar-se uma taxa de ligante asfáltico de 1 litro por metro quadrado, ao invés de 1,2 litros por metro quadrado, que custasse em novembro de 2006 a quantia de R$ 1.700 a tonelada, numa plataforma de 7 metros de largura, economizaria R$ 2.380 por quilômetro. Ou seja, só o fato de mudar de 1 para 1,2. Então, imagine isso, né, mais uma vez, se eu tiver 10 quilômetros, é quase R$ 24.000 aqui, tá? Se eu tiver 100 quilômetros, mais reais aí vão ser economizados, tá? Isso porque a gente considerou a taxa, né, de 1 e não a de 0,8. Tem uma coisa importante, porque, mais uma vez, para vocês perceberem que a simples mudança de taxa, ela pode influenciar, por exemplo, na redução dos custos. Aqui, mostrando um pouquinho da técnica construtiva, né, o processo manual, eu também posso aplicar a imprimação com uma caneta, tá? Para trechos pequenos, eu diria. Com a barra espargidora. Aqui, ó, o que acontece quando a gente tem uma imprimação sobre superfície muito úmida, né? Vocês estão vendo aqui o arrancamento desse ligante. Então, essa superfície, ela não pode estar muito úmida, senão, mais uma vez, não vai cumprir com a finalidade. Aqui, se eu não retirar o pó também, o outro defeito que aparece, o pessoal chama isso, acho que de galinha carijó, se eu não me engano, é isso, tá, gente? Preciso... Você vê aqui que o embolotamento, então, aqui da imprimação, quando a tua superfície tem pó. Aqui mostrando, né, uma base, normalmente as bases cimentadas, elas, ou as bases, vocês viram, de solo arenoso fino laterítico, podem trincar, e a imprimação, ela já serve como um selante para essas trincas, tá? Então, ela já é, digamos, uma primeira camada de proteção para que essas trincas não reflitam, para ajudar, né, a antirreflexão das trincas. Vocês vão ver que é muito comum também, além da imprimação, para alguns materiais que apresentam trincamento, como bases cimentadas ou sólidos arenosos finos lateríticos, a tendência da gente usar um tratamento superficial simples, que vai fazer a chamada camada, vai fazer o papel de anticravamento, que a gente chama de camada de anticravamento, tá? Para essas bases que tem essa possibilidade de trincamento, e é uma tentativa de não fazer essas trincas refletirem para o revestimento. Vem outras considerações de ensaios, então a gente percebeu que não é só a penetração que vai dizer se o meu ligante é adequado ou não. Então, em função disso, a gente desenvolveu ensaios de coesão, tá, para verificar se realmente eu tenho uma boa coesão daquele ligante, aderência, verificar se eu tenho uma boa aderência entre o ligante e a minha base, ensaios de abrasão, ensaios de afundamento de trilha de roda. Todas as adaptações que nós fizemos em função de alguns ensaios existentes, outros a gente desenvolveu dentro do laboratório. Bom, então a gente tem, né, a nossa realidade hoje tem uma corrida aí industrial para que novos produtos para imprimação sejam lançados, antenados com essa questão ambiental que a gente falou para vocês, né, a gente vem alertando isso desde 2004, 2005, com o trabalho do Nobre, estou falando isso em termos de Ceará, falando, né, desses problemas ambientais que a imprimação betuminosa pode causar. Então, quando a gente tem novos produtos, algumas perguntas aí precisam ser respondidas, a penetração desses produtos em bases estabilizadas granulometricamente e quimicamente, quais outras propriedades precisam ser investigadas, além da penetração, qual a melhor taxa de ligante, qual o melhor produto, financeiramente, tecnicamente, ambientalmente, como fazer análise ambiental desses produtos, qual o desempenho desses produtos em comparação ao semi-30. O semi-30 sempre é o nosso produto que dá certo, né? Então, tudo a gente compara o desempenho com relação ao semi-30, que é o material tradicionalmente utilizado na imprimação e que vem apresentando desempenho aí adequado, desde que é utilizado corretamente para diferentes materiais. Então, aqui eu vou apresentar para vocês não vão desenvolver esses ensaios, a gente tem, né, outra disciplina onde vocês verão esses novos ensaios. A gente também fez uma adaptação, além do cilindro macho, a gente fez uma adaptação para poder produzir corpos de provas menores, compactados em cápsulas de alumínio.
A gente fez isso porque, mais uma vez, quando você tem um programa experimental muito grande, tá? A gente fala em um corpo de prova, daqui a pouco são 200 corpos de prova, e a gente quer testar produtos diferentes. Então, a gente criou uma miniatura, eu diria, desses ensaios para poder testar rapidamente novos produtos. Então, a gente consegue fazer esses ensaios dentro de uma cápsula, tá, pequenininha. A gente faz aí uma torção para poder promover a compactação, aí faz o mesmo procedimento, aplica o ligante, aplica a irrigação prévia, deixa curar e mede essa penetração do ligante. Tá? Mais uma vez, né? Aí esse tipo de ensaio eu tenho que realizar em solos finos, mas é mais para eu separar, eu diria, o joio do trigo, o material que presta do que não presta. Muitas vezes, por exemplo, um CAP-LCC, até a gente chegar à temperatura de 90 graus, a gente fez diversos outros testes. Então, muitas vezes, você faz esses testes em larga escala e separa o material, né, o ruim do bom, numa primeira batelada de ensaios. A gente tem um ensaio de coesão superficial, que é adaptado, então, dos ensaios que são realizados para micro-revestimento, tá? Então, a gente mede uma coesão também. Para micro-revestimento, essa coesão, ela é considerada boa, tá? Para a liberação do tráfego, quando a gente atinge aqui um torque de 20 kgf por centímetro. No caso da imprimação, como eu tenho um produto, tá, que vai ser utilizado, não uma camada de revestimento, mas uma camada de base, a gente propõe que esse torque seja de até 10, tá? Então, a gente faz isso dentro do laboratório, similar ao que a gente faz com o micro-revestimento asfáltico. A gente tem também o teste de arrancamento para verificar a aderência, tá? A gente usa a norma NBR 13528 e a gente adotou aqui 34 kg também como torque adequado para poder afirmar se esse produto tem uma boa aderência com aquela camada ou não. A gente também faz um ensaio de desgaste WTAT, similar ao que é feito no micro-revestimento. A gente molda uma camada de base. Mais uma vez, a diferença é que aqui não é um revestimento, eu tenho uma camada de base moldada, como vocês estão vendo aqui, então a gente compacta essa camada, aí fez uma série de adaptações para ver a quantidade de golpes e tudo mais. E eu faço o mesmo procedimento ali do cilindro macho, eu pré-umedeço, eu compacto a camada, eu faço a varrição, eu pré-umedeço, eu coloco o ligante já coloco na taxa mais adequada, porque eu já tenho testado ensaios anteriores, e verifico se eu tenho um desgaste, eu diria, abaixo, tá, de um limite aceitável aqui, que a gente considera 538 gramas por metro quadrado, que é o desgaste, então, do micro-revestimento asfáltico. E aqui eu queria só mostrar para vocês, por exemplo, que todos esses ensaios que a gente desenvolveu hoje nos capacitou para que a gente pudesse testar ligante que está sendo produzido comercialmente. Então, isso aqui já é o resultado. Aqui eu estou analisando só o WTAT, mas a gente analisou, mais uma vez, penetração, coesão, WTAT, aderência, de vários produtos que estavam querendo, né, estavam numa tentativa de produção para serem lançados no mercado. Então, eu tenho aqui chamado G15, G8, G17, G18, G14, eu tenho aqui o CM30, que é o nosso produto, né, padrão, eu tenho uma emulsão comercial, que é chamada de Emulpen, e a gente fez testes tanto em solos arenosos quanto em solos argilosos, numa tentativa de ranquear esses ligantes. Alguns desses ligantes, né, esses G15, G8, G17, eles tinham uma composição aí menor de querosene, então a ideia era a empresa lançar um produto ambientalmente mais correto do que o ADP. E aí, quando a gente fez aqui, mais uma vez, fizemos o desgaste, vocês estão observando que a linha aqui, limite para o caso do WTAT é de 538, como a gente viu, tá? Então, o que a gente observa? Por exemplo, esse ligante G17, você vê que ele não atende nem para o solo arenoso, nem para o solo argiloso. O CM30, ó, todos abaixo desse padrão que a gente considera, né, dessa linha limite, o G18, o G14,
Essa emulsão comercial, o que a gente observa? Ela é muito boa para material arenoso, mas para material argiloso, ó, eu tenho aí um desgaste excessivo. Então, no fundo, o que a gente fez? Fez todos esses ensaios para poder ranquear o melhor produto. Então, eu tenho aqui, né, um comportamento que eu estou chamando de bom, que é esse verdinho, o comportamento médio é o laranja, o comportamento ruim, tá, é esse vermelhinho. Desses ligantes, ó, vocês estão vendo que o CM30 atende a tudo, e o CM30 normalmente passa em todos os testes, tá? Então, eu diria que a gente acabou recomendando à empresa que investisse na produção do G14, tá? Que aí a gente já sabe, a gente não tem a formulação, porque é um segredo industrial, mas a gente sabe que, na verdade, o G14 ele é um produto ambientalmente bem mais correto do que o uso do CM30, tá? A gente sabe que tem ali, né, provavelmente, um produto vegetal, ou um teor de querosene a menos, que vai poluir, então, em menor escala o meio ambiente. Então, a história é essa, gente, né? O que eu queria mostrar para vocês é dizer que, sem um procedimento experimental, se eu não tiver um protocolo estabelecido, eu não consigo testar novos produtos. Eu não consigo lançar novos produtos no mercado, eu não consigo verificar a eficiência desses produtos, tá? Aqui só mostrando os ensaios de coesão, para repetir. E é isso, a aula encerra a aula por aqui, né? Então, dizendo para vocês que esses ensaios de imprimação, eles são extremamente simples, quando eu avalio só a penetração, mesmo quando eu vou avaliar a coesão, aderência, desgaste, eles também não são ensaios complexos, e a gente percebe aí uma possibilidade de definir as taxas, o tipo de ligante, todo o comportamento desses produtos dentro do laboratório de uma forma preliminar, tá? Então, eu consigo já sair para o meu trecho com essas sugestões de taxas e de produtos, eu diria, mais asseguradas, tá certo? Então, eu encerro por aqui. Professora, eu vou fazer aqui uma... É porque eu acho que eu já tinha visto antes, mas eu não sei se é a imprimação em si. Se, tipo, a imprimação, ela, para alguns locais que não exijam, como é que eu posso dizer? Exija resistência, uma resistência maior ao tráfego. Tipo, em zonas rurais, tipo, só a imprimação já é o suficiente para trazer algum tipo de melhoria. Isso não é bem imprimação, Tiago, você deve estar, porque assim, deve ser é muito comum nessas estradas rurais, você fazer um tratamento, é um tipo de tratamento superficial que a gente chama de, talvez você esteja fazendo referência ao tratamento antipó, eles são todos muito parecidos, né, porque o tratamento antipó é um banho de ligante, por exemplo, só que com emulsão diferente. Então, muitas vezes, é muito parecido com a imprimação, você tem razão, então é muito parecido. Então, muitas vezes, para estradas de baixo volume de tráfego, você costuma aplicar essa impermeabilização só para fazer a supressão do pó, tá? Pode ser que seja a imprimação que você tenha visto, mas eu diria assim, para revestimento, né, o tratamento antipó seria o mais adequado. É um tratamento que você faz aí para durar um ano, né? Muitas vezes você não tem recurso para poder fazer um revestimento mais espesso, então dá aquele banho de ligante, pelo menos para facilitar ali, impermeabilizar a superfície, melhorar um pouco as condições de trafegabilidade, né? Isso é muito comum acontecer. A gente só tem que ter cuidado, porque tem muita gente que, mais uma vez, um leigo, ele não sabe a diferença entre um revestimento delgado, entre um revestimento mais espesso. O que ele quer ver é o asfalto em cima, a coxa, que eu costumo dizer, a coxa, o asfalto em cima da camada de base, tá? Mas, enfim, é possível a imprimação, ela é recomendada quando você imprime uma superfície, a gente recomenda que você tenha aí um mês, até no máximo um mês, entre a colocação do revestimento asfáltico. Então, se for funcionar, por exemplo, como um revestimento, eu diria mesmo delgado, eu diria que o correto seria você ter um tratamento antipó, tá? Que é
revestimento bem delgado mesmo, que é utilizado para a supressão de poeira em rodovias mais rurais. O vídeo de imprimação, no caso, é para a gente abordar o teste de penetração ou coloca logo todos esses outros, tipo de aderência ou do WTAT, de desgaste? Passa completo, né? Mais uma vez, o que as pessoas vão enxergar, mais uma vez, nem a penetração, as pessoas às vezes não vão conseguir enxergar esse ensaio. Eu faria tudo, né? Não foi mostrado, foi mostrado detalhadamente a parte da penetração. Mas eu acho que vale vocês já mostrarem que a gente está que não é só a penetração, né? Mais uma vez, você for olhar lá, qual é a função da imprimação? É promover a aderência, melhoramento da coesão superficial. Então, vamos abordar tudo, né? Então, respondendo, vamos abordar tudo. Você pode até dar um foco maior na penetração, que é o que vocês vão fazer no laboratório, mas mostrar no finalzinho do vídeo, olha, né, existem outros ensaios para poder avaliar a eficiência de novos produtos, que são a coesão, desgaste, né? Eu acho que vale colocar já para chamar a atenção, né, das pessoas. Tô tranquila, professora. Não, tá tudo tranquilo. O que eu achei interessante, assim, é que é como se a imprimação, pelo que eu estou entendendo, fosse uma espécie, para a gente que faz revestimento de parede, como se fosse um chapisco, né? Fica uma camada entre a base e o revestimento, e que aí é importante que ela sempre fique, nem seja fina demais, nem grossa demais. Achei interessante também essa explicação quanto à questão de ter molhado a parte granular para colocar a imprimação, que a gente também vê muito isso, porque você geralmente molha para que aquela areia solta não misture com a imprimação e não acabe isolando a imprimação quando você coloca no material muito seco. E também, quanto mais seco está o material, mesmo sendo um solvente, né, o material, se estiver seco demais, acaba que ele vai absorver aquele solvente, ele não vai só evaporar, e aí vai fazer com que a reação seja muito rápida e, às vezes, também não tem a aderência que precisa ter. Na verdade, eu estou considerando isso como se fosse uma analogia ao que a gente sempre molha muito as paredes para colocar os revestimentos. Eu achei bem interessante. E assim, tem conexão. Tem uma conexão. E aí, a questão quando você fala penetração, pelo que eu estou entendendo, você sempre se refere como se fosse, espessura, né? Porque não usa o nome espessura, mas usa o nome penetração, né? Penetrar exatamente, a espessura que o filme atingiu na camada de base. Mais uma vez, nem pode ser muito pouco, porque se for fininho, eu não vou ter a cola, né? E não pode ser muito, porque eu posso comprometer a minha camada de base. Então, a penetração é exatamente essa espessura que vai penetrar na camada de base, tá certo? Se cuidem, tá? Não fiquem loucos no meio da rua. Eu tenho visto muitas pessoas na praia correndo sem máscara. Se cuidem, se protejam, porque tudo é muito novo. A gente não sabe, a gente está com indicadores melhores do Ceará, mas não sabe o que vem aí no futuro. Então, minha recomendação é se cuidem e não aglomerem. Eu sei que é muito bom a aglomeração, a gente está com saudade de se aglomerar, né? Mas vamos ter cuidado aí. Pois é isso, meus queridos. Pois até semana que vem, se Deus quiser. Fiquem em paz. Tchau, tchau.